Oliveira, sou acadêmica de medicina veterinária e sou membro do grupo Cuidando do Boi. Estou aqui com o professor Tunico, né, professor Antônio, e hoje a gente vai bater um bate-papo sobre a pecuária de corte, né, professor? Isso mesmo, Sarinha. Agradeço a oportunidade, né, muito feliz de poder falar. E vamos lá, professor. A gente sabe que o pecuarista ele enfrenta dificuldades em cada fase, né, de cria, recria e engorda. E hoje eu quero falar mais sobre a recria, né? Eu posso falar sucintamente o que seria cria, recria e engorda? Fique à vontade, Sarinha. Então, a cria é o período da reprodução até o desmame do bezerro. A partir do que o bezerro é desmamado, a gente começa a fase da recria, né? E a engorda é o período final, é quando o macho inicia o acabamento de carcaça dele e a fêmea inicia a reprodução, certo? Isso. O período da recria é o período mais longo, né? Alguns estudiosos falam 30 meses, mas o período ideal é de 12 meses. Professor, a gente sabe que esses 12 meses é um período extenso, é um período crucial, porque é onde o animal irá desenvolver, né, o acabamento dele, mostrar a genética dele, posso dizer assim? Com certeza, Sarinha. Agora eu queria perguntar para o senhor, em relação à nutrição, ao que ele come, como que eu consigo fornecer uma nutrição adequada nesses 12 meses? Como o pecuarista conseguirá? Tem como? É possível? Pessoal, antes de mais nada, né, me apresentar, sou o professor Antônio Eustáquio, sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Atualmente eu ministro as aulas de bovinocultura e nutrição animal do curso de medicina veterinária e também sou professor do quadro permanente do programa de pós-graduação em medicina veterinária do IFNMG, o PPG-VET. E estamos aqui, né, com a Sarinha, né? Um prazer, Sarinha, estar aqui com você hoje, te receber aqui, a gente bater esse papo muito interessante sobre assim, o manejo nutricional, Sarinha, para a gente garantir esses 12 meses aí na fase de recria. Inclusive assim, só frisando novamente, né, que a fase de recria é uma das fases que a gente tem que dar um maior ênfase, né? Por quê? Porque a fase de cria não varia muito, né? Vai variar ali de 6 a 8 meses e a fase de terminação também não vai variar, talvez ali de uns 5 meses em média, né, no máximo. E durante o grande lance na pecuária de corte é a fase de recria, né? Porque ela pode ser uma fase mais curta ou mais estendida. O ideal é que o animal, Sarinha, ele passe menos períodos de estiagem possível na fazenda, que aqui na região a gente chama de seca, né? Então é o período, compreende o período de estiagem. E eu acredito, quando você me fez essa pergunta, você focou, né, pensou principalmente do ponto de vista econômico, Sim, que é o mais interessante para o pecuarista. Então, assim, só frisando aí, né, qual que seria o alimento mais barato, Sarinha, para os animais, para os bovinos? Uma forragem? As forragens, o pasto, então, é o alimento mais barato que a gente tem disponível para a gente estar alimentando, né, nutrindo esses animais. E é importante frisar que nesse período de estiagem a gente tem uma diminuição na oferta e na qualidade desse ingrediente tão importante hoje nas dietas desses animais. Então, assim, para a gente garantir uma recria eficiente, é necessário a gente complementar a necessidade desses animais. É lógico que tudo isso vai depender não só do ponto de vista nutricional, né, mas também da genética, capacidade de resposta, né? Porque não adianta eu dar uma nutrição para os animais se esses animais não tiverem, né, a capacidade de expressar Sim. sua genética. Tem a questão sanidade, né, sanitária, que também a gente não pode esquecer, muitas vezes ela fica um pouquinho suprimida ali. E também tem uma questão de manejo de ambiente. Então cada fazenda ela tem uma realidade, uma recomendação diferente. A gente não pode tratar de maneira, como é que eu vou te falar, igualitária, né? Todas as fazendas mesmo, mas assim, embora a premissa seja a mesma. Então assim, de antemão eu já adianto que no período mais eficiente eu preciso fazer um ajuste na taxa de lotação. Então assim, o manejo é um ponto muito importante, né? Ajuste da taxa de lotação, para que eu garanta pelo menos a oferta de forragem. É importante que essa forragem ela esteja disponível para o animal, mesmo sabendo que durante o período de estiagem
essa forragem ela tem uma menor qualidade. Sim. E eu posso utilizar de algumas estratégias. Por exemplo? Por exemplo, aí depende também, né, de qual é o meu objetivo. Meu objetivo é manter o ganho de peso desses animais menor ou manter um ganho de peso mais elevado. Quem vai me dizer isso vai ser o mercado. Se o mercado estiver favorável, eu posso acelerar um pouco mais meus animais. Se o mercado não estiver tão favorável, não é tão interessante. Hoje, né, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 9 de junho, né? Isso. Então, assim, hoje o mercado não está tão favorável. 9 de junho de 2023, o mercado não está tão favorável. Então, assim, minha recomendação é o quê? Garantir uma oferta de pasto, mesmo que agora nós já iniciamos o período seco do ano, mesmo que de menor qualidade, mas eu preciso garantir e suplementar, né, com principalmente a proteína do pasto. Nós sabemos que para manutenção, Sarinha, da microflora ruminal, o mínimo, para manter elas vivas, eu preciso de no mínimo 7% de proteína bruta. Sim. E nós sabemos que muitas pastagens, durante o período de estiagem, eles vão estar em torno de 2, 3, 3,5% de proteína bruta. Então, assim, no mínimo, eu preciso complementar essa diferença. Isso aí eu posso fazer com proteína de seca, com ureado, com suplementos. Se eu quiser acelerar mais, mas eu posso utilizar um proteico energético. É isso que eu ia perguntar, proteico ou energético? Eu posso utilizar proteico energético, porque a proteína, nesse caso, é o limitante. Então, tem que ter um proteico. Eu posso complementar com um pouquinho mais de energia. Por quê? Ótima pergunta, viu? Só continuando, o pasto, Sarinha, nós sabemos que ele é fonte de quê? Fala aí pra mim. Energia? Energia, parabéns. O pasto ele é fonte de energia, só que é um carboidrato estrutural. O carboidrato estrutural, naturalmente, ele é degradado mais lentamente pelas bactérias ruminais, consequentemente ele demora um pouco mais para ser convertido em energia. Certo. E quando nós estamos durante o período de estiagem do ano, essa conversão desse carboidrato estrutural ela é mais lenta, porque ele aumenta os teores de FDA e lignina, e com isso diminui a digestibilidade. Aí, Sarinha, como eu estava te falando, a questão da energia, né, ela é lentamente convertida quando se trata em pastagem, ingredientes fibrosos, principalmente durante o período seco do ano. Então eu posso também, além de complementar a proteína do pasto que ele é deficiente, eu posso estar incluindo, né, fontes de energia mais rapidamente disponíveis. Nós sabemos que a degradabilidade, né, normalmente os proteinados, os ureados, a principal fonte de proteína bruta deles são a ureia, né? Sim. Fato. Então, a ureia ela tem uma alta degradabilidade ruminal. Isso vai aumentar o consumo de pasto, porque aumentando, eu dando um aporte, complementando a demanda proteica dessas bactérias, naturalmente elas vão manter a quantidade mínima e vão continuar degradando o pasto. E isso, consequentemente, aumenta o consumo do pasto. É muito comum quando a gente vai na zona rural, nas propriedades que trabalham com pecuária de corte, o pessoal fala assim, não, a gente tem que dar um proteinato para estimular o consumo. Realmente estimula o consumo. Entendi. Só que muitas vezes esse consumo nem sempre ele é convertido em ganho de peso. Normalmente, quando eu trabalho dessa forma, eu vou ter uma manutenção do peso do animal ou leves ganhos. Mas aí eu posso optar por utilizar um proteico energético, que além de proteína, eu vou ter uma energia. Entendi. Essa energia vai melhorar o sincronismo da disponibilidade de proteína e energia, e com isso eu vou maximizar o crescimento e desenvolvimento dessas bactérias ruminais, que a gente sabe que as bactérias ruminais, elas são a principal fonte de proteína dos animais ruminantes, e os ácidos graxos voláteis, né, os AGVs, são a principal fonte de energia. Entendi. E com isso a gente aumenta o ganho de peso dos animais. Entendi. Beleza? Professor, eu quero agora continuar na recria, mas também no quesito nutrição. Para o senhor, qual que é a maior dificuldade que os pecuaristas enfrentam nesse período da recria? Hoje em dia, a maior dificuldade hoje é a gente, assim, quem está recriando hoje, Sarinha, é aquele pecuarista que comprou aquele bezerro de 400, 450 reais arroba, até 500 reais arroba. Certo. Então, assim, a maior dificuldade dele hoje é fechar essas contas. Entendi. Porque ele comprou um bezerro muito caro,
E hoje ele está recriando um animal que não tem esse valor agregado. E a perspectiva a médio prazo, né, e a longo prazo, não é de recuperação nos preços. Então, assim, hoje a arroba está por volta aí de... Tem locais, né, que perto em Janaúba, no frigorífico Minerva de Janaúba, chegou-se a pagar apenas R$200 pela arroba do boi. Mas a média CPE, salvo engano, está por volta de R$240. Entendi. Então, assim, eu tirar esse ágio pago inicialmente do ganho de peso desse animal já é difícil. Então esse pecuarista, ele realmente vai ter uma maior dificuldade. Eu acredito que hoje a maior dificuldade dele é fechar as contas. Entendi. Por conta disso. Porque além dele pagar o preço que ele alimenta o boi, ele tem que ter o lucro dele, não é? Tem que ter o lucro, porque Entendi. o negócio ele só é sustentável se o pecuarista tiver uma rentabilidade que dê para ele ter condições de vida digna para ele e para sua família, né? Entendi. Professor, agora eu queria falar um pouquinho sobre creep feeding. A gente pode falar? Claro. Então, vamos explicar assim o que é o creep feeding. O creep feeding é um tipo de manejo que a gente utiliza na desmama do bezerro, onde a gente oferece certos tipos de alimentos para ele ir acostumando, né, a ficar longe da mãe. Certo? Tá correto? Correto. A minha pergunta é, esse tipo de manejo é um manejo de mais tecnológico que a gente tem na fase da recria? A gente vê assim, esse é um manejo moderno, um manejo eficiente, ou na opinião do senhor não? Há outro tipo de manejo? Não, existe vários outros tipos de manejo. Mas assim, o eficiente? o manejo eficiente, Sarinha, respondendo a sua pergunta, ou a técnica eficiente é aquela que te dê rentabilidade. Entendi. Então, assim, e depende do seu objetivo. Então, se eu falar que o creep feed vai ser toda vez eficiente, do ponto de vista lucrativo, eu vou estar mentindo para você. Eu preciso avaliar qual que é o meu objetivo com o creep feed. Esse é um ponto. Qual que é a minha meta, qual que é o foco da minha produção. Aí eu vou falar assim, ó, o creep feed é uma técnica eficiente ou não. Pode ser que o creep seja eficiente para determinado produtor e para outro não seja uma técnica eficiente do ponto de vista de rentabilidade. O creep feed, assim, ele tem como principal premissa o que é? A gente favorecer, né? Nós sabemos que o fornecimento de ingredientes concentrados, é lógico, todo o creep ele deve ser formulado com base em ingredientes nobres, né? Ele tem como principal função favorecer o crescimento das papilas luminais, crescimento e desenvolvimento das papilas luminais, e com isso eu consegui desmamar o bezerro mais... Precocemente? De forma mais precoce. E automaticamente, quando eu forneço um creep para o bezerro, eu descanso mais a mãe, porque eu começo a saciar o bezerro com a fonte extra de alimento e ele vai ingerir menos leite. Consequentemente, essa mãe, ela vai melhorar, né, o score de condição corporal. Ela vai voltar as energias dela para ela, não é? Sim, então ela vai recuperar sua condição física. Entendi. E recuperando essa condição física, ela consegue emprenhar, né? Ela vai entrar na estação de monta com um score de condição corporal melhor e com certeza, né, ela vai ter uma taxa de prenhez muito mais favorável a esses animais receber. Então, assim, eu tenho um ganho direto, que é acelerar a desmama do bezerro, um bezerro até mais pesado, e eu tenho um ganho direto que seria a recuperação do SCC, né, score de condição corporal das minhas vacas, possivelmente melhorando, né, a taxa de prenhez na próxima estação de monta. Então, é uma estratégia muito interessante. E outro ponto do creep é o seguinte: nós sabemos que os adipócitos, né, de marmoreio presente, sim, eles continuam multiplicando, né? Não é só o maior crescimento, ele continua multiplicando até por volta dos 4, 5 meses. E quando eu forneço um creep, eu favoreço a multiplicação desses adipócitos. Então, pensando em carne de marmorizada, de alta qualidade, uma carne premium, eu posso e devo fazer esse tipo de suplementação. Então, assim, depende de estratégia. Hoje, do ponto de vista econômico, se eu for produzindo arroba, talvez não seja tão interessante. Mas se eu estiver produzindo carne de alta qualidade para o mercado premium, para o mercado gourmet, aí sim eu posso pensar, né, em estar realizando essa técnica assim. Aí então, como eu disse, para
para X pode ser eficiente, para Y não ser eficiente. Então eu não posso botar essa regra não. Entendi. Mas parabéns pela pergunta, viu? Obrigada. Professor, o senhor comentou que os animais, quanto menos os animais passarem o período na seca na propriedade, melhor. Como minimizar isso, professor, para o pecuarista? Ótima pergunta, viu, Sarinha? Como eu falei lá no início, né, quanto menos períodos de estiagem o animal passar na propriedade, mais rápido ele sai, mais rápido o meu capital gira e mais rápido eu tenho um retorno econômico. Isso aí é um fato. Aí eu posso utilizar estratégias. Por exemplo, a gente pode utilizar, eu falei, né, até da estratégia de fornecer um proteinado, proteica energética durante o período de estiagem. Aí o animal entra nas águas, né? Nas águas os ganhos são maiores, o pasto é de maior qualidade, a oferta tanto em quantidade e em qualidade. E no final do período das águas, né? Enquanto eu ainda tenho uma disponibilidade de pasto, eu posso separar aqueles animais, já estão aí com suas 3, 14, 15 arrobas, e fazer uma terminação intensiva a pasto. Eu faço uma suplementação desses animais nesse período onde eu ainda tenho uma boa oferta de forragem, e aí eu faço uma suplementação um pouco mais pesada, dependendo da qualidade e da quantidade do meu pasto. Eu posso suplementar com proteica energética, lógico, uma ração devidamente balanceada, né? De 1%, 1,5% até 2%, mas 2% de suplementação ela é quando o parceiro está com baixíssima qualidade. Então o parceiro vai entrar basicamente como manutenção da função ruminal, como fonte de fibra efetiva para o animal estimular a mastigação, produção de saliva, sabendo que a saliva é rica em íons tamponantes, e manter o pH ruminal mais adequado. Aí as pessoas, né, quem assistir depois do vídeo pode perguntar, mas isso tem viabilidade econômica? Se você pensar que esse animal que está com 13, 14 arrobas, se eu fornecer somente suplementação mineral, somente suplemento mineral para eles durante o período de seca, e eles vão perder ali nada, vão perder uma arroba cada um. Então, Sarinha, a gente tem que simular o seguinte: vamos pensar que cada animal que está recebendo ali somente a mineralização e está num pasto de menor qualidade durante o período de estiagem. O período de estiagem da nossa região, que é um período mais longo, normalmente vai ali de maio até novembro, esse animal nada ele vai perder uma arroba cada um. Se for 1.000 animais na situação, vamos pôr uma média aqui na região de 220, né? Se for um preço de arroba média CP de R$240, vão ser R$240 mil de prejuízo que eu perdi. Aí eu te pergunto, será que não tem viabilidade eu fazer uma TIP, mesmo que essa TIP ela não me dê um lucro direto? Como assim lucro direto? Por exemplo, que os animais ganharem peso, talvez eu gaste isso tudo com suplementação. Entretanto, eu vou estar deixando de perder peso durante a seca, né? Esses R$240 mil em arrobas, que depois que eles perderem, o pasto vai ter que crescer, eles vão consumir o meu pasto, que ainda vai crescer durante o período das águas, para recuperar o que ele perdeu. É o que a gente chama de efeito sanfona. Isso não é tão interessante. Então, assim, hoje o técnico, Sarinha, de sucesso, fica a dica, né, para todos os estudantes de medicina veterinária, zootecnia, agronomia, que querem seguir na área, é fazer conta. Então, assim, na maioria das vezes vale muito a pena eu manter, eu tirar esses animais que estão mais perto. É lógico que animais que estão mais distantes não vale a pena, mas os animais que estão ali 14, 15 arrobas, é muito interessante eu tentar terminar eles a acabamento, para eu tirar eles da minha propriedade antes do início da próxima estação seca do ano. Porque eu, além de reduzir a carga animal da minha fazenda, eu vou impedir de tomar esse prejuízo que eu acabei de comentar com você. Então, assim, é uma estratégia muito importante que pode ser utilizada. E no caso dos bezerros mais leves, a gente tem trabalhado muito com o que a gente chama de sequestro, né? Que é o sequestro, resgate, tem vários nomes, mas o grande lance é o quê? Eu peguei essa bezerrada mais leve, fazer um confinamento com um ganho de peso pequeno, né, baixo, um ganho de peso de volta de 500 gramas, com uma dieta basicamente com volumoso. E aí, eu volto novamente esse bezerro para o pasto na época das águas. Como saber qual tipo de volumoso?
é o que você tiver disponível, o que você tem capacidade de produzir. É lógico que quanto melhor for a qualidade volumoso, melhor vai ser o resultado, os seus resultados. Então, eu basicamente pego o que eu tenho e tento administrar. Normalmente, você tem que se planejar para isso. Isso assim não pode ser mirabolante, não. Você tem que fazer um planejamento. Você já deixa previsto. Não, vai ser silagem, tem que plantar o milho, tem que separar. Eu vou fazer a RIP, né, o resgate intensivo de bezerros, de X animais. Vou fazer a terminação intensiva de X animais. X animais eu vou vender, vou comercializar. Então, além de fazer o ajuste da taxa de lotação da fazenda, eu estou bolando estratégia para eu continuar produzindo esses animais num ritmo constante de ganho. Certo. Mas o que vai determinar, fique bem claro, é as contas, viu? A gente não pode passar a tecnologia ao produtor sem antes fazer um planejamento e sem antes verificar a viabilidade desse sistema que a gente está propondo para o pecuarista. Então, a gente pode afirmar que nem sempre o ganho de peso é o lucro para o produtor. O ganho de peso a todo custo não é lucro para o produtor. Então, assim, eu tenho que buscar o quê? Um intercepto, onde eu vou ter um ganho de peso, que sem ganho de peso não tem lucro. E também que eu consiga fazer um intercepto entre ganho de peso e lucratividade. Porque se eu colocar o animal para produzir e ganhar muito peso, isso muitas vezes não se paga. Então, o meu planejamento ele tem que ser focado em todas essas vertentes. Até uma previsão de quando os animais vão sair é importante. Por exemplo, muitos pecuaristas, eles compraram bezerro, eu falei no início, né? Bezerro mais caro, de 400, 450 reais a arroba. Hoje eles estão recriando esses animais. Então, assim, apesar, tá difícil eles recuperarem isso. Outros pecuaristas, eles já fizeram um planejamento anual, compraram insumos mais caros para confinar. Então, assim, a maioria dos pecuaristas que confinam todos os anos, eles comparam insumos de forma antecipada. E esses insumos estavam mais caros. Então, hoje o insumo está mais barato, a arroba está baixa, mas o insumo que ele tem estocado é mais caro. Então, a conta dele não está tão fácil de fechar. Mas se esse pecuarista, ele é um cara diferenciado, ele está, como que eu vou dizer? Antenado, justamente. Ele pode ter travado, ele já sabe, vou começar o meu confinamento agora. Comprei os insumos e meu custo de produção é esse. Eu vou lá na B3, né, que é a Bolsa de Mercados Futuros, e travo o preço da arroba de boi. Se ele conseguiu travar o preço da arroba de boi dele, um preço bom, ele está no seguro. Essa trava de preço é como se fosse um seguro de preço mínimo. Ele paga uma taxa para garantir aquele preço. Então, assim, o pecuarista ele tem que estar atenado a todas as vias, tanto na questão produtiva, como na questão comercial, como a questão sanidade, tudo. Então, assim, hoje, o pecuarista ele não pode ficar afundado dentro da fazenda, não. Aquele pecuarista que chega e vai apertar parafuso de cancela, que vai tocar gado, vai vacinar não gado. O pecuarista tem que estar ligado ali no mercado. Ele tem que estar ligado nas políticas externas. Conhecimento da sua própria propriedade, não é? Sim, ele tem que estar antenado no todo. Ele tem que ser um estrategista pecuário. Ele não pode ser um peão, apenas um peão na propriedade, porque o pecuarista que ele é apenas um peão, ele infelizmente ele não vai estar aproveitando os melhores negócios que o mercado propõe. Entendi. Tem que estar sempre... e ter muito conhecimento, né? Eu vejo que muitos não têm noção de quantos animais entram, quantos animais saem. Esse conhecimento é importante. Esse tipo de pecuarista, ele já tá com seus dias contados. Inclusive, assim, eu nem contabilizo eles mais, porque quem não sabe quantos animais que tem na propriedade, ele não vai contratar um técnico, ele não vai contratar um projeto, ele não vai contratar uma consultoria. Então, assim, é o camarada que ele está sobrevivendo. Entendi. Daquela atividade, mas automaticamente esse pecuarista que é assim, ele está degradando sua propriedade, ele está perdendo dinheiro de forma indireta, porque à medida que a fazenda dele vai degradando, ela vai perdendo valor, e isso ele não percebe, ele começa a sugar, né? Ele começa a sugar da fazenda, e essa fazenda vai entrando no processo de degradação, e quando ele percebe, ele não tem condição financeira de reverter esse processo de degradação,
e acaba vendendo, saindo da atividade. Certo. Professor, vamos falar um pouco agora das bactérias ruminais. A partir de quando o rumen do bezerro ele passa a ser funcional? A partir de quando ele estiver ingerindo completamente a alimentação sólida. Certo. E quando eu falo alimentação sólida, principalmente o capim. O capim é responsável pela distensão ruminal e os ingredientes concentrados pelo crescimento e desenvolvimento das papilas ruminais. A partir do momento que o animal estiver consumindo plenamente o pasto, ele já é um ruminante. Entendi. E o que o senhor pensa das propriedades que possuem mais de um tipo de capim e fica rodando gado em piquetes? O que acontece com essas bactérias ruminais? Isso aí não vai ter um impacto tão grande nas bactérias ruminais. Inclusive, é muito importante que as propriedades elas tenham vários tipos de capins, porque nenhuma propriedade ela é tão uniforme, ela é tão, principalmente aqui na nossa região, né? Sim. As fazendas, os relevos, topografia, clima são muito heterogêneos. Então, eu preciso ter uma variedade de capins que atenda cada situação da minha fazenda. Ah, professor, mas minha fazenda aqui no Mato Grosso, aqui é tudo homogêneo. Mas se você tiver apenas os tipos de capim, se você for acometido de determinada praga, você fica desprovido também de capim. Então, assim, não é aconselhável você ter poucas alternativas alimentares quando o quesito é passagem. E isso aí vai impactar de forma muito, assim, pequena para as bactérias ruminais, visto que elas, o substrato seria basicamente a celulose, hemicelulose, aqueles carboidratos estruturais que a gente já conhece. Certo. O senhor falou muito sobre suplemento energético e proteico, certo? Uhum. Eu queria que o senhor explicasse o que seria um suplemento energético e o que seria um suplemento proteico em si. Na realidade, eles têm a quantidade, né, determinada pelo Ministério da Agricultura, né, certo, de energia, né, NDT, no caso de ruminantes, e de proteína. Aí eu tenho proteínas de baixo consumo, de alto consumo. O alto consumo e baixo consumo está mais relacionado à quantidade de energia, né, de milho. Os que têm uma quantidade maior de ingredientes energéticos, eles têm um consumo maior também. Mas eu de cor agora, eu não vou saber te falar certinho as quantidades, não consigo lembrar de energia mínima, mas isso é regulamentado de forma correta no Ministério, no site do Ministério da Agricultura. Entendi. Então, se o pecuarista consultar o site, ele consegue? Consegue, mas eu acho que nem é necessário, né, consultar o site. Todos os suplementos, eles são regulamentados pelo Ministério da Agricultura. Então, assim, é mais um padrão. Então, quando eu vou formular dieta, eu não fico focado assim, se é um proteinado, se é um ureado. Eu vou estabelecer qual que é a condição da forragem, eu verifico a condição da forragem, se for possível a gente faz até análise daquela forragem, e aí eu em acordo com o pecuarista, a gente determina um nível de desempenho, e aí eu vou utilizar o suplemento que for mais interessante para ele, ou que tiver com preço mais compatível, de maior viabilidade, a gente vai formar um suplemento para atender a demanda daqueles animais. Aí pode ser um proteico energético, pode ser só um núcleo, e aí eu compro a fonte de milho fora. Então, assim, uma boa alternativa. São várias alternativas. Então, assim, eu não posso ficar travado se é proteinado, se é ureado, se é um núcleo. Eu tenho que traçar a minha estratégia. Meu passo é esse, meu objetivo é esse, eu preciso complementar X em nutrientes, que aí vai entrar a minha formulação. Entendi, para alcançar o meu objetivo. Para alcançar meu objetivo. Entendi. Beleza? Beleza. Professor, agora eu queria falar sobre um outro ponto, que é um ponto até um pouco assim, não falado muito, mas ele é importante. Sobre a água fornecida. Os animais a campo. Essa água, ela não pode ser servida, ofertada aos animais a qualquer temperatura, por causa do rumen, certo? E ela tem que ter uma limpeza dos bebedouros constante, como é que é? Ótima pergunta. A água, Sara, infelizmente, o pessoal tem sido assim muito omisso em relação à água. Nós sabemos que o consumo de água tem uma correlação alta e positiva com o consumo de matéria seca, sem contar também na questão da termorregulação dos animais e que o animal, né, a água ela é um constituinte mais importante do organismo. Entendi. Animal. A água é utilizada para todos os processos metabólicos, absorção de nutrientes, termorregulação, produção de hormônios, tudo tem água. E ela é menosprezada. Com relação à temperatura, o ideal é a temperatura ambiente.
Certo. O ideal é a temperatura ambiente. Então, agora a limpeza vai variar do meu sistema. Se for um sistema mais intensivo, eu tenho que ter uma limpeza mais constante. Mas o grande lance é eu garantir que a água seja ofertada em quantidade e qualidade para os animais. Então, no mínimo, uma vez por semana eu tenho que realizar a limpeza dos bebedouros. No mínimo, uma vez por semana. Dependendo da quantidade de animais ou do meu sistema de produção, isso tem que ser realizado mais vezes. E como manter a água limpa? A gente pode estar utilizando, eu tenho recomendado para os pecuaristas utilizarem o mesmo sistema que a gente utiliza na piscina. Aquelas pastilhas, né, em boias flutuantes. Certo. E isso aí já decanta toda a matéria orgânica. Aí uma vez a água fica limpa, embora a matéria orgânica vá acumulando no fundo, mas aí uma vez por semana eu consigo estar retirando aquela matéria orgânica e mantendo a qualidade da água. Ah, professor, mas esse cloro não vai fazer mal para as bactérias ruminais? Não, não vai, desde que eu faça o ajuste. A gente tem como estar mensurando, né, deixando em níveis adequados a quantidade de cloro na água. Então até mesmo o pH, eu posso estar utilizando aqueles kits que a gente utiliza para a limpeza de piscinas domésticas. Certo. Então, Uma coisa simples, né? Uma coisa simples, só que muitas vezes tem se deixado em segundo plano. O que é que eu recomendo para as fazendas? Que tem um responsável pelo fornecimento do sal mineral, tem um responsável pela limpeza dos bebedouros, porque isso aí muitas vezes o pecuarista chega e diz: eu quero que vocês limpem o bebedouro, mas não atribuiu uma responsabilidade. Eu quero que, se der tempo, vocês limpem o bebedouro, mas nunca dá tempo. Aí você vai deixar a responsabilidade. Fulano, o bebedouro é de sua responsabilidade, eu quero que limpe uma vez por semana. Você está cumprindo? Cumprindo? Aí você pode fazer metas para estar bonificando seus funcionários, ou acho que penalizar não é tão legal, mas bonificar todos os funcionários que têm atingido todas as tarefas propostas. Entendi. Dividir as tarefas e bonificar, como você fala. Na verdade é exatamente gestão, né? Dá nome, é gestão. Eu preciso ter um responsável pela limpeza dos bebedouros, eu preciso ter um responsável pela fabricação. Não pode ser algo aleatório. Se der, vocês limpem. Se der, você coloca o sal mineral. Tem que ter dia para limpeza, tem que ter dia para fornecimento de mineral, tem que ter controle de consumo. Qual que é o controle, qual que é o consumo de sal mineral? A maioria das fazendas não sabem. Aqui na nossa região é comum o pecuarista ele adicionar sal branco para diminuir a ingestão de mineral, porque eles falam, está comendo demais, está ficando caro. Limitar consumo. Então assim, eu devo limitar consumo de mineral? Porque se o animal ele tem aquela demanda e eu vou inibir do consumo, ele não está ingerindo a quantidade de minerais que ele necessita, automaticamente eu não estou dando as condições necessárias para que o organismo do animal expresse todo o seu potencial genético. Certo. Espero estar respondendo suas dúvidas. Sim, com certeza, professor. Eu quero agora que o senhor me atualize sobre o ciclo pecuário. Ciclo pecuário, hoje a gente está passando na fase, né? O que acontece? O ciclo pecuário, hoje a gente está passando uma fase de descarte de fêmeas. Certo. E queda dos preços da arroba do boi gordo. Por quê? Por vários fatores. O principal motivo hoje é o quê? A China teve um embarque chinês devido aos problemas sanitários que ocorreram no Pará, mas já retomaram as compras. Só que eles retomaram as compras, inclusive no mês de maio, mês passado, eles foram mês recorde em exportação de carne bovina. Entretanto, o mercado externo não está pagando o mesmo valor que pagou um tempo atrás. Hoje em dia, esse valor pago pelo mercado externo está por volta de 20% a menos. Por quê? N fatores, o queda no dólar, tem maior oferta tem maior oferta de carro de outros países, a concorrência, além da oferta e da procura, são N fatores. Então assim, eles são dispostos a comprar, mas são dispostos a comprar por um preço mais em conta. Fato. Aí, com isso, a gente vem aí, acredito que 2 ou 3 anos já de retenção de fêmeas, aumentando o rebanho de matriz, produzindo mais bezerros, e de repente o preço caiu. E quando o preço caiu, o que o pessoal fez? Aumentou o descarte de fêmeas. As fêmeas vazias normalmente são descartadas, só que hoje eles diminuíram, né, a intensidade do processo de seleção.
a intensidade principalmente da IABF, né? Hoje em dia eles estão diminuindo o número de matrizes, com isso eles estão descartando mais fêmeas. Ao descartar mais fêmeas, eles esforçaram o preço da roupa para baixo. Certo. Tem um excesso de bezerros na praça, porque tinha muita, então assim, esse preço do bezerro tá lá embaixo. E isso vai proporcionar, agora nas águas, a gente espera que vai ter como é que eu vou te falar? Uma falta, né? Daqui a um tempo vai ter uma falta desse bezerro no mercado. Ali, principalmente agora, no final do ano, já começa a ter uma procura, mas eu acredito que ainda vai ser insuficiente para forçar esse preço para baixo, vista a quantidade de animais disponíveis ainda. Eu acredito que esse mercado só vai recuperar daqui 1 ano e meio, 2 anos. Mas basicamente o ciclo pecuário é o quê? O preço cai, eu descarto fêmeas, eu descarto fêmeas, eu diminuo a produção de bezerros, diminuindo a produção de bezerro, o preço do bezerro aumenta, e quando o preço do bezerro aumenta, eu retenho fêmeas. Quando eu retenho fêmeas, diminui a oferta de carne. Quando eu diminuo a oferta de carne, aumenta o preço da roupa do boi gordo. E aí o inverso é verdadeiro. Basicamente, o ciclo pecuário é isso. É um ciclo mesmo, né? É um ciclo. Esse ciclo pecuário, normalmente ele demora uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, mas ele pode sofrer alterações externas, como o caso da China, que é um grande comprador. Nossa, se a China aumentar o preço, aí automaticamente ele mexe no ciclo pecuário. Entendi. Então assim, o pessoal começa a reter mais, e isso vai alterar todo o mercado. E o pecuarista ele tem que estar atento, né? Ele tem que estar atento. Atualizado. Mas o grande lance do pecuarista, ele tem que ter um planejamento. Certo. Ele tem que ter um planejamento, e muitas vezes ele não tem um planejamento. Aí do nada o camarada, não, o preço está baixo, começa no grupo de WhatsApp chamar os colegas produtores para não entregar o gado para os frigoríficos. Só que o gado está no ponto de abate. O gado, ele tem um custo da diária, ele come todo dia, eu preciso de funcionários para tratar, e eu não entrego. Então, eu não entregar só aumenta meu prejuízo, porque eu não sei se essa questão do preço dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, assim, o maior equívoco que alguns pecuaristas têm cometido é o quê? Segurar. Reter os bois já prontos. Porque o boi, quando ele está pronto, ele tem que ir. Então, assim, infelizmente, a roupa do boi gordo é uma commodity, e quem determina o preço dessa commodity é o mercado. Infelizmente, é a realidade. Então, segurar só vai aumentar o prejuízo do pecuarista. Então, manter o planejamento. Meu planejamento era esse? Vamos manter o planejamento. Então, hoje, qual que seria a recomendação que eu tenho dos pecuaristas hoje? Está na hora de comprar bezerro, porque o preço está bom. Só que a grande maioria não tem preparo para comprar, porque já acabou o pasto, não tem estrutura, não tem dinheiro, está precisando levantar a caixa. Entendi. Então, assim, mas se fosse para falar com você qual que é o segredo para aumentar a rentabilidade, nade contra o ciclo pecuário. Nade contra o ciclo pecuário. O pessoal está vendendo, você está comprando. O pessoal está comprando, você está vendendo. Se planeje para poder fazer então, isso. Então, assim, isso você consegue aumentar. Beleza, Sarinha, e aí? Qual mais dúvidas você teria? Professor, acho que o bate-papo foi bom. Por enquanto não tem mais nenhuma dúvida. Agradeço muito a oportunidade de estar tendo esse bate-papo com o senhor. E é isso, né? Curtem muito, comentem. E qualquer dúvida, o professor está aqui para responder. Então, beleza. Eu agradeço o convite. É muito gratificante ter meus alunos, principalmente a equipe aí do Cuidando do Boi, que é a nossa empresa júnior, né? E estamos aí disponíveis, Sarinha. Sempre precisar conversar sobre pecuária, é um prazer. Eu beleza? que agradeço. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada, viu? Com Deus. Obrigada, pessoal.